Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo e ative o sininho. Dá uma olhada aí na descrição que você encontra essas informações úteis que eu acabei de te falar agora. E como você viu aqui no título, eu vou te falar algumas coisas que você precisa evitar na redação do Enseja e na redação do Enem. E por que eu estou te falando sobre a redação do Enseja e redação do Enem? Uma parada óbvia, até eu cocei meu nariz enquanto estava te explicando aqui. Os dois são da mesma banca, tem lá o envolvimento do Ministério da Educação, tem o envolvimento do INEP, correto? Primeira coisa, eu vou te dar algumas dicas aqui do que você tem que evitar errar na norma padrão. Lógico que é sempre bom errar, mas tem algumas coisas muito óbvias. Primeiramente, vamos falar sobre emprego de letras, ou seja, quando você troca maiúscula por minúscula ou vice-versa. Cara, nome próprio, nome de um autor, nome de uma cidade, de um estado, de um país, é óbvio que é com letra maiúscula. Nome de uma obra, pelo menos a primeira letra tem que ser maiúscula, se a primeira letra da primeira palavra, obviamente, perdão, isso se a segunda palavra não for o nome próprio de uma pessoa, de uma cidade, estado ou país, como eu já te falei também, e várias outras questões. Aí agora, eu vou te dar uma dica que vai servir para ortografia, concordância, crase, regência, colocação pronominal e flexão verbal. Se você tem dúvida em qualquer uma dessas, por exemplo, se você tem dúvida lá na ortografia de uma palavra, pensa num sinônimo. Se você tem dívida, ó. Se você tem dúvida na regência de um verbo, pensa em outro verbo que você não vai errar a regência. Se você tem dúvida na concordância verbal ou na concordância nominal, tenta arquitetar o seu texto de modo que você não tenha mais essa dúvida, beleza? Tudo para que você consiga gabaritar, tirar nota máxima lá nessa competência que é a norma padrão, como eu já te falei. Agora uma dica aqui para tipo de texto e tema. Primeiramente, não use a primeira pessoa, ou seja, não usa o eu, não use verbos conjugados na primeira pessoa, seja a primeira pessoa do singular, que é o eu, seja a primeira pessoa do plural, que é o nós, ok? Outra coisa, não copie textos de apoio, não usem trechos dos textos de apoio, não parafraseie, não se aproveite das ideias do texto de apoio. Os textos de apoio servem ali, estão ali para instigar a sua mente, para ser aquele gatilho inicial, correto? Não estão ali para você copiar, não estão ali para você necessariamente consultar. Agora vamos lá para a coerência, né? Coerência fortemente ligada aos parágrafos argumentativos, que serão os seus 2, 3 e 4, seu segundo, seu terceiro e seu quarto parágrafos. Você vai fazer o quê? Você vai evitar a exposição exagerada. Lógico que você expõe, mas você argumenta a partir daquela exposição. Como que você soluciona isso? Planejando o seu texto. Você vai problematizar sempre ali no seu texto. Agora, uma outra dica para coesão. Seu texto tem que ter 4 ou 5 parágrafos. Logo, evite o texto só com 3 parágrafos. Senão, dificilmente você vai conseguir tirar uma nota boa nessas outras competências que eu já falei, né? Qual competência? Lá no tipo de texto e tema e na coerência, beleza? O que você tem que fazer também para ter uma boa nota em coesão? Coesão é a tessitura textual, é a ligação entre as partes do texto. Evita a repetição de palavras, não precisa ficar neurótico ou neurótica não repetindo uma palavra o texto inteiro. Isso é muito difícil, pelo menos, ou até impossível, né? Mas você tem que evitar ao máximo repetir palavras. Evita parágrafo com apenas um período, ou seja, em algum momento do parágrafo tem que ter lá um ponto. E também evita ao máximo iniciar parágrafos com e, com mais, com então. E lá na proposta de intervenção, não usa concluindo, não usa diante de tudo que foi dito, não use nada disso, correto? Agora vamos lá para a proposta de intervenção. Evita uma proposta superficial, tenta se aprofundar, tenta chegar o máximo possível bem perto da solução para aquele problema. E evite também um modelo pronto. Lógico que os modelos prontos que você vê aí pela internet, em diversos canais, com diversos youtubers, são muito tentadores, são muito sedutores. Mas evita isso, para você conseguir se diferenciar dos demais, para ser criativo, criativa e depois, quem sabe, lá na universidade, você já ter essa escrita desenvolvida, porque na redação do Enseja, na redação do Enem e até no mercado de trabalho posteriormente, você já treinava devidamente a sua escrita. Evite rasuras. A rasura não tira ponto, mas é sempre bom você evitar para ter um texto bonitinho. Atenção ao limite de linhas, correto? A sua redação é corrigida a partir da 8ª linha.
Como assim a partir da oitava linha? Se você fez mais do que 7 linhas, correto? Você fez 7 linhas, 8, pô, não é possível que você vai escrever um bom texto. Além disso, tem lá, limite de 30 linhas, por favor, respeite o limite, respeite a margem do seu texto também, certo? Enfim, falei aqui uma série de coisas para você evitar fazer na sua redação. Tem outros vídeos aqui no canal de coisas que não são legais de você escrever na sua redação também, você pode procurar. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.